A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo longe de vocês. Estive de férias, tirei férias com a família, estava ali na França. Passei 10 dias de muito sol, por isso estou com a pele bem morena, bem bronzeada. Mas um dia de descanso e de paz. Senti no coração de fazer um vídeo hoje, uma pregação, no livro a qual nós estamos estudando o discipulado da nossa igreja lá. Um livro que está lá em 1 Reis, capítulo 13. Vamos ver o que é a narrativa e o que a gente tem para extrair dessa experiência, tanto do jovem profeta como o velho profeta. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, prestando culto ao Senhor, levando essa mensagem da Tua palavra às pessoas e que essas pessoas possam ter coração, Senhor, sensível à voz do Teu Espírito, que o entendimento seja claro, seja aberto e que o Seu Espírito Santo possa falar aos corações, confirmar as Suas promessas e trazer paz aos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia sem antes cumprir aquilo que o Senhor determinou. Graças eu te dou pela Tua palavra, porque bom é falar a Tua palavra, bom é declarar os Teus louvores ao Senhor e contar os Teus feitos e as Suas maravilhas. A cada dia o Teu nome seja propagado e glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, minhas amadas, lá em 1 Reis, capítulo 13, está escrito assim: Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio ajudar em Betel. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Joás, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E deu aquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar será fenderá de cinza e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu depois que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar em Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Peguei nele, mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao Senhor, disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor Deus, seu Deus, roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como antes. E disse ao homem de Deus: Vem comigo agora à minha casa, conforta-te, dar-te-ei presentes. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera em Betel. Aleluias, glória a Deus. E morava em Betel um profeta velho, e viram os seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel e as palavras que disse ao rei.
E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E vieram os seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse aos seus filhos, abordai-me uma jumenta e abordai-lhe o jumento. E montou. E foi-se após o homem de Deus, e achou-se assentado debaixo de um carvalho. E disse, és tu o homem de Deus que veio em Judá? Ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo, à minha casa, come pão. Porém ele disse, posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerá pão, nem beberá água, nem tornarás a ir pelo caminho que fostes. Ele disse, também sou profeta como tu. Um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo na tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. E voltou ele, e comeu pão na sua casa, e bebeu água. Sucedeu, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera ajudar, e disse, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltar a comer pão e beber água, que de ti dissera, não comerá nem beberá água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abartou ele o jumento para o profeta, que fizera voltar. E foi-se, pois, um leão encontrou no caminho e matou. O seu cadáver estava lançado num caminho, e o jumento estava parado junto a ele. E o leão que estava junto ao cadáver, eis que os homens que passaram viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto com o corpo. Vieram e disseram à cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizera voltar o caminho, e disse, é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, porque isso o Senhor o entregou um leão, que despedaçou e matou, e segundo a palavra do Senhor tinha dito. Então disse o seu filho, abartai-me o jumento. Está escrito abartai-me, que essa palavra é muito rara ser usada dessa forma. Abartai-me o jumento, e ele abordaram. Abardai-me. Abardai-me o jumento, está escrito aqui, abardai-me. E aí depois está escrito, e eles o abordaram. A palavra abordaram, eu tenho mais compreensão do que abardai-me o jumento. Mas esses pequenos detalhes, vamos ser humildes e dar mais ênfase à palavra que vai ser pregada e o que vai ser colocado aqui como para extrairmos palavras direcionadas daquilo que vem do altar, do que Deus quer dizer para nós sobre esta palavra. Vamos ser humildes, tá, gente? Tem gente que às vezes é tão crítico com certas coisas que por falta de humildade deixa de ouvir Deus, porque se acha os grandes sábios, né? Mas aí a palavra do Senhor vai dizer, então foi
no versos 28 diz: Então foi e achou seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estava parado junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro e pratearam-no, dizendo: Ah, irmão meu! Sucedeu que depois de haver sepultado, falou seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultar-me no sepulcro em que o homem de Deus estava sepultado. Pode os meus ossos junto aos ossos, põe os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá que pela palavra do Senhor clamou o altar, que está em Betel, como Remalamasher e Andalamanaias, como também contra todas as casas do alto que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos baixos dos povos, tornou a fazer sacerdotes nos lugares dos altos. Sacerdote dos lugares altos. E assim foi a causa do pecado da casa de Jeroboão, para destruir, extingui-la da terra. Aleluias, glória a Deus. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra refaz, tua palavra liberta, tua palavra constrói, as tuas palavras traz vidas, ó Deus. Eu poderia, Senhor Jesus, só ler a tua palavra e nós já saímos daqui alimentados pelo entendimento da tua palavra, mas eu quero extrair e mostrar para os meus irmãos, talvez que não entendeu nessa leitura da palavra, aquilo que eu captei e entendi aqui desse texto. Amém, meus amados? Aqui conta uma história de um homem de Deus que pela direção profética, ouvindo a voz de Deus, ele é direcionado a profetizar contra o altar de Jeroboão. E porque ali se tinha muita idolatria. Deus estava enfurecido com a idolatria daquele povo. Ele estava muito, assim, indignado com a situação daquele governo, daquele reinado. Então ele levanta um homem de Deus ali para profetizar contra o altar. E a palavra do Senhor vai dizer que depois que ele profetizou, Jeroboão pega no altar. A simbolização de se tocar no altar antigamente era clamar por misericórdia para si, era clamar para que a gente não fosse consumido. Então, o tocar no altar é algo muito precioso para aquele tempo de antigamente. Mas, naquele momento que Jeroboão toca no altar, a mão dele se seca. A mão dele fica danificada a ponto que ele fica tão horrorizado e temente a Deus que ele pega e ele passa a clamar para que o homem de Deus, ele diz, ele fala, ora, afasta do Senhor teu Deus e roga por mim para que a minha mão seja restituída. E naquela mesma hora, o homem de Deus, ele ora e roga para que Deus possa ter misericórdia da vida de Jeroboão, e a mão de Jeroboão é restituída. Então, aquele homem de Deus estava sendo usado com muito poder, com muita graça e muita autoridade, unção e respaldo de Deus para levar não somente a palavra profética contra o altar do Senhor, como ele é usado pela misericórdia, a graça e a unção de Deus também para manifestar cura instantânea na vida de Jeroboão. Então aquela cidade toda se viu falar
daquele homem de Deus que estava levando a palavra profética, que ele teve o sinal ali de Deus trazendo cura à mão do rei Jeroboão, ao ponto que essa mensagem chega, né, até o profeta velho. Os filhos do profeta vai dizer para ele tudo o que aconteceu ali naquela cidade, naquele recinto ao qual o profeta novo, jovem, ele profetizou a respeito do altar e como ele restituiu a mão de Jeroboão e como ele também disse que não comeria pão, como ele não poderia beber e nem se direcionar pelo mesmo caminho. Porque está escrito assim, ele disse seu pai, por que caminho foi? E ele disse aos seus filhos, por onde for o homem de Deus que vier ajudar. Então, os filhos dele, com certeza, também falou de tudo que se tinha falado naquele momento. E também, o profeta também falou, né? O profeta velho, ele disse assim, ó, porque foi-me mandado pela palavra do Senhor ali, nem come pão, nem bebe água, nem torna para o caminho por onde fostes. E ele disse, também sou profeta. O profeta velho disse, também sou profeta. Um anjo me falou pela palavra do Senhor dizendo, volta comigo para a tua casa, para a minha casa, para que coma pão e beba água. Mas a palavra do Senhor está escrita entre aspas, assim, porém mentiu. O profeta estava mentindo. Tem muitas pessoas que pregam esta palavra, falando que o profeta velho estava com inveja do ministério, do ministério. Talvez pode ter sido sim um sentimento, muitas vezes há sentimentos de ciúme ministerial entre um ministério que está em evidência e outro que não está, pode acontecer sim. Mas nesse caso, estudando o texto aqui a qual eu estudei, eu não vejo dessa forma que foi simplesmente um ato de inveja. Vamos entender o texto. Ele faz a mensagem dizendo uma narrativa toda do que aconteceu, e depois ele fala, vamos comigo para minha casa, e bebe, e come. Um anjo me apareceu, ele mentiu. O texto está bem claro dizendo, ele mentiu, porém mentiu-lhe. Mas aqui fala o texto o seguinte, sucedeu que ele estando à mesa, falando aqui, ó, verso 19, voltou ele, comeu pão na sua casa, bebeu água, sucedeu que estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Por que a palavra do Senhor veio ao profeta? O profeta velho, porque foi Deus que usou aquele profeta para ver se o profeta novo andaria na obediência profética que veio a palavra da boca de Deus para o profeta novo. Cada um de nós somos responsáveis da parte do Senhor de andar sobre a direção profética que Deus chamou a mim e chamou a você fazer. Se Deus falou para você, não beba vinho, o Espírito Santo te deu essa direção, não beba vinho. Se o Espírito Santo te direcionou a fazer algo, abrir uma igreja, vamos dizer, um ministério, profetizar sobre a vida de alguém, deixar de fazer algo que o Espírito Santo não quer que você faça, nós devemos andar sobre a direção do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que ele ouviu a voz de Deus dizendo que não era para ele comer, não era para ele beber e não era para ele voltar pelo mesmo caminho a qual ele tinha sido enviado. Quer dizer que ele reconhecia a voz de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Deus, quando um profeta ouve a voz de Deus, esse profeta ele tem que aprender
ter convicção que Deus fala com ele de fato, e a voz de Deus é como o som de muitas águas, diz o texto. A voz de Deus faz dar crias coça. A voz de Deus é inconfundível. E nós, como profeta dessa geração, temos que aprender a discernir a voz de Deus e discernir a voz dos enganos que muitas vezes nos rodeia. E a palavra do Senhor fala que Deus usou esse profeta. E eu vejo que Deus usou esse profeta para ver de fato se o profeta novo ia dar voz à voz de Deus, ia dar ouvidos à voz de Deus e andar sobre a obediência da palavra profética a qual o Senhor já tinha ministrado ao coração do profeta novo. É isso que o texto me ensina. E eu provo para vocês que é isso que Deus queria fazer com este homem. Não é que o profeta velho estava invejando o ministério desse homem e queria ver ele morto. É de fato que muitas vezes circunstâncias nas nossas vidas vai aparecer para aprendermos a amadurecer e aprender se realmente sabemos discernir a voz de Deus. Nós temos que aprender a discernir a voz de Deus, a discernir quem é que fala conosco, a discernir se é o Espírito Santo que fala conosco. E o Deus, ele queria mostrar para este homem que ele tinha intimidade com Deus e que se Deus estava dando uma direção para ele, ele tinha que acatar essa direção. Mesmo se viesse outro profeta que se dizia profeta também, que ali ele era profeta no caso, tivesse outra conclusão da trajetória a qual ele deveria percorrer, se Deus falou para ele, ele devia permanecer na obediência, amados, certo? Porque o texto vai dizer aqui, ó, ele diz assim: também sou profeta como tu, um anjo me falou pela palavra do Senhor e dizendo: faz voltar comigo para a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, ele mentiu. Voltou, ele comeu a sua casa e bebeu água. Sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. A palavra do Senhor veio a quem? Ao profeta que tinha feito ele voltar. Então, de fato, o texto me mostra que Deus estava em tudo isso, testando o jovem profeta seria ou não obedecer os mandamentos do Senhor seu Deus. Porque o texto me fala assim: e clamou o homem de Deus que viera ajudar, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Quem mandou? Foi Deus. Ele tinha que mandar, ele tinha que obedecer. Tanto é que depois o texto vai dizer assim, amados. Ele falou: coloca o seu cadáver no... Cadê? O que ele fala aqui sobre o altar? Aqui. No versos 30, está escrito assim: e colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, prateando e dizendo: ó, meu irmão. Sucedeu que depois de haver sepultado, falou os filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, porque os meus ossos, ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá pela palavra do Senhor, pela palavra que o Senhor clamou contra o altar que está em Betel. Sabe o que eu vejo nisso? Um símbolo de autoridade. Esse profeta, ele tinha tanta convicção que era Deus falando com esse homem de Deus. Toda a direção que foi dita sobre o altar ali de Jeroboão, é que ele tinha convicção que era Deus que estava usando aquele jovem profeta. Ele não queria fazer mal com aquele homem. Ele queria simplesmente ver que se de fato esse profeta não estava andando na obediência de crer na palavra que foi Deus que liberou a respeito do altar de Jeroboão.
Ele queria ver se realmente, de fato, ele ia andar 100% na direção da palavra profética que Deus enviou do altar, da presença dele ao altar de Jeroboão. Tanto é que ele creu na palavra que o homem de Deus falou. Ele clamou e disse, a palavra certamente se cumprirá pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra as casas do alto que está na cidade de Samaria. Vocês estão entendendo? Ele creu na palavra direção de Deus. Ele creu nessa palavra. A única pessoa que não acreditou nessa própria palavra foi o próprio profeta jovem. Quantas e quantas vezes nós que somos profetas jovens dessa nova geração tememos em crer que Deus fala conosco. Nós muitas vezes duvidamos que Deus nos usa, e usa mesmo. Muitas vezes questionamos se realmente é Deus que está falando conosco. Mas há um tempo de maturidade que Deus quer que a gente sejamos maduros e andamos sobre a direção e a revelação daquilo que Deus tem para mim e para você. E não duvidemos. Por isso que Deus fala na sua palavra. Crede no Senhor seu Deus, está seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você também tem que acreditar na palavra que sai da sua boca. Que Deus fala com você. Que Ele quer te usar. E que Ele vai te usar no poder, na graça e na unção. E cada vez que você andar em obediência, Deus vai revelando coisas maiores para você. Coisas maiores Deus vai revelar. Eu acredito que se fosse somente um homem de Deus ali que estava sendo usado com ciúme de um homem jovem, ministério jovem, e ele falou tudo aquilo ali por simples ciúme, a voz do Senhor não viria até ele, não. A voz do Senhor viria sobre ele, era para exortá-lo. A voz do Senhor ia vir sobre ele, era para puni-lo, porque estava agindo contra um homem de Deus de autoridade. Porque a palavra do Senhor diz, não trocai nos seus ungidos. Não é? Por que um profeta ia querer matar outro profeta? Não. Ele foi direcionado da parte de Deus para saber de fato se aquele homem ia guardar os mandamentos do Senhor ou não. Se aquele homem de fato ia acreditar na palavra profética que saiu da boca de Deus através da boca dele mesmo. Muitas vezes Deus usa os nossos lábios e nós não acreditamos naquilo que Deus fala através de nós e ao nosso respeito. Nós duvidamos da palavra, esse é um sério risco que nós corremos. Tanto é que depois de acontecer toda a palavra, a voz de Deus veio através do velho profeta. E ele disse contra aquele jovem profeta que ele não guardou o mandamento que o Senhor deu para ele. Que ele não deveria comer, que ele não deveria beber e que ele não deveria voltar pelo caminho que ele veio. Ele disse o seguinte, o jovem morreu, ele chorou e lutou pelo profeta. E depois ele disse para enterrar no mesmo sepulcro que ele. E depois ele ainda falou, certamente a palavra que saiu da boca do Senhor se cumprirá. Porque ele sabia que aquele homem era um homem que foi ungido para falar no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor Deus. Né? Jesus não estava ainda encarnado nessa época, é o Velho Testamento. Então é isso que aconteceu. Ele acreditou e ele disse, certamente a palavra do Senhor se cumprirá. Ele sabia que ia cumprir a palavra de Deus. Mas este texto me deixa em evidência que Deus queria que o homem começasse a dar ouvido à voz de Deus e acreditar no seu coração todas as direções que o Senhor deu a ele naquele tempo. Então, que você possa aprender também. Não vacile. Não oscile em dois pensamentos.
o que é de Deus traz paz. Se trouxe paz no seu coração, faça. Se trouxe paz no seu coração, execute. Se você recebeu uma profecia no seu coração, vinda da parte de Deus, se você recebeu confirmação para isso, ande sobre a direção. Se você recebeu uma palavra de Deus, mesmo se muitas pessoas não entenderem a direção que Deus falou ao seu coração, permanece no caminho. É você que vai prestar conta com o Senhor daquilo que Ele te confiou. Fique em paz. Permaneça na direção, na bênção, que Deus vai abençoar e a obediência gera bênção. A desobediência, nesse caso, trouxe morte. Mas Deus é um Deus que traz a bênção, traz vida. Então, se você tem andado por muitos pensamentos, por muitas opiniões alheias, e não tem, você que é profeta, que sabe que verdadeiramente Deus fala com você, não fica duvidando, não duvide do que Deus te fala, não duvide da direção que Deus te deu. Faça a vontade do Pai, faça a vontade do Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus é cumprir. Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu tinha ido num cartório em Bruxelas e Deus me usou para trazer cura de câncer na vida de uma tradutora portuguesa aqui. Mas era no começo da minha convenção. Eu fui tomada de tanta fé que aquela mulher seria curada e eu profetizei a cura na vida dela. Mas depois eu fiquei um pouco triste e fiquei assim, pensativa. Ai, será que Deus me ouviu, curou ela? E fiquei naquilo na cabeça e não fui a procurá-la. Depois de alguns meses, liguei, tive a coragem, a ousadia, pedi perdão a Deus e fui a procurar para ver. Deus me usou para trazer cura na vida daquela mulher. E eu fiquei tão sem graça depois, que além de eu ligar para saber da cura dela, ela falou assim para mim, eu fui curada, por quê? Você ligou para saber se eu fui curada ou não? Desse jeito. Eu falei, meu Deus, glória a Deus que ela foi curada. E me perdoa pela minha covardia, porque se eu fosse mais ousada, acreditasse no poder desse meu Deus que eu sirvo hoje, que eu creio 100% que Deus usa a minha vida para trazer cura em muitas pessoas. Algumas curas são instantâneas, algumas curas, às vezes, leva tempo. Posso dar exemplo. Uma vez minha mãe estava imobilizada, com dor nas costas, toda entrevada na cama, e o Espírito Santo disse para mim, liga para sua mãe agora que ela está precisando de você. Eu liguei. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim declarar palavras de vida na vida dela. Ela estava escutando espírito de morte, falando que ela ia morrer, Eu repreendi as trevas ali, abençoei ela em oração. E instantaneamente, toda imobilização que estava no corpo dela, que ela estava toda travada aqui nas costas e no braço, toda entrevada também, não conseguia mexer. Ela levantou da cama, conseguiu mexer os braços, deu glória a Deus, porque a cura foi instantânea. Mas outras coisas aconteceu que demorou a acontecer. Por exemplo, a voz dela, ela estava perdendo a voz, ela tinha 30% de voz só. Ela falava muito ruim com a gente no telefone, assim, não saía voz. Até que eu orei com ela, com ousadia, com fé, porque hoje eu tenho fé que Deus me chamou para trazer cura física também. Essa mesma experiência que eu contei, que Deus me usou para curar uma com câncer, e que eu demorei a ligar, porque foi no início do ministério, então eu tinha muito questionamento, dúvidas, indagações no meu coração. Hoje eu tenho certeza que Deus fala comigo e me usa para esse propósito de cura. E na hora eu orei e falei, mãe, em nome de Jesus eu declaro que a sua voz vai voltar 100%. Em nome de Jesus, que no decorrer das semanas, sua voz vai voltar e vai voltar e vai voltar 100%. E glória a Deus, a voz dela voltou 100%. Eu fiquei super feliz, dei glória a Deus e assim aconteceu. E outras coisas que Deus já me usou também para fazer e que eu glorifico a Deus. Muitas outras curas e mais curas que Deus já usou.
Outros não foram curados, mas muitos foram mais do que curados, do que poucos foram os que não foram curados. Eu vou deixar de acreditar porque alguns não foram? De forma alguma. A cura depende da manifestação da ação de Deus. O que Deus cura, quando Ele quer, Ele cura. Isso vai depender da fé da pessoa também. Então, vamos continuar fazendo a obra, vamos crer no poder de Deus, vamos crer que Deus dá direções a nós. Se nós estivermos no propósito que Deus confiou na nossa vida, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer e andar em obediência. Então, vou fazer essa oração com vocês, oração de arrependimento. Você que tem muitas vezes sendo teimoso à voz do Espírito Santo, teimando contra a voz do Senhor, para que haja vida na sua vida e não morte, que isso não gera morte para você, mas que o Senhor possa gerar hoje vida em ti, vida ministerial, que tudo aquilo que veio para matar possa cair por terra, que o Senhor possa te perdoar através desse novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, se Deus tem falado ao seu respeito através de Jesus, você tem que andar na obediência e Deus vai te abençoar e vai te honrar. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero colocar diante do Senhor essa pessoa, meu Pai, que muitas vezes tem dado a voz a tantas pessoas, mas tem duvidado daquilo que o Senhor fala com ela pessoalmente. Não tem dado crédito que é profeta, que é chamada pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, que ela possa discernir os enganos que muitas vezes, pela permissão do Senhor, porque tudo é pela sua permissão. A tua palavra diz que não cai uma folha da árvore se não for feita a sua vontade. Até os fios dos nossos cabelos estão contados, Senhor, diante de ti, Papai Santo. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por ti. Muitas vezes esses enganos vêm para testar, Senhor Deus, a nossa obediência, o nosso discernimento a ser usado para discernir a sua voz, a sua vontade. Deus, traz a cura neste coração que está ferido. Deus, traz a cura. Esse que está muitas vezes, meu Deus, tão perturbado pela falta de desobediência. Deus, traz renovo físico e espiritual essa noite. Em nome de Jesus eu te peço, ó Papai Santo, que Jesus possa trazer revelação da tua palavra, aquele que está sem a revelação. Deus, que nós possamos andar em unidade, em comunhão, em verdade. Pai, em nome de Jesus, desfaça todas as trevas, desfaça todos os enganos. Senhor, que nós possamos aprender a discernir a sua voz, a entender, papai, porque o que vem de ti traz paz, aquilo que vem do Senhor para a nossa vida traz paz, ó Deus. Queremos ser obedientes, parar no teu altar e escutar o que vem do teu coração para a nossa vida, Senhor, e andar em obediência, e andar em verdade, sobre a direção do Senhor, mesmo que muitas vezes para outras pessoas o que o Senhor nos direcionar possa soar, Senhor, algo errado, algo talvez que não se sabe compreender, porque muitas vezes aquilo que o Senhor nos chama a fazer para alguns é loucura. Noé foi chamado a construir a arca, para uns era loucura, porque até então não tinha havido chuva naquela terra. Ah, Pai Santo, é tantas coisas que o Senhor pode falar no nosso coração, pode nos chamar a fazer, que para as pessoas é loucura. Quero te pedir perdão por mim, Pai, por muitas vezes que deixei, duvidei, ó Deus, falhei, pequei, e quero te pedir que o Senhor perdoe a vida dos meus irmãos também. Ajuda-nos a andar em obediência, em verdade, em unidade, em simplicidade. Em nome de Jesus, ser conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Todos ficam na paz do Senhor Jesus.